Uma boa noite, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os 4 elementos da natureza, né, e qual essa conexão que existe com os oráculos. E como essa conexão dos 4 elementos com oráculos, eles nos ajudam a despertar esse nosso conhecimento, essa nossa sabedoria oculta. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses quatro elementos, sobre essa conexão, tá? Alguns temas que a gente vai abranger hoje. Eu vou explanar um pouquinho sobre esses 4 elementos, qual que é essa simbologia, qual é essa alquimia que esses elementos eles têm em função da nossa vida, qual é essa ligação, né? Aonde os oráculos eles estão presentes nesse processo dos 4 elementos, da alquimia que os 4 elementos eles fazem na nossa vida. E nós vamos falar também um pouco da relação, não só principalmente com o tarô, né? Porque os quatro elementos eles estão mais presentes no oráculo, no tarô mesmo, né? Existe um pouco de conexão também com alguns outros oráculos, mas eu vou explicar, a gente vai explanar isso também hoje, tá? E aonde que esse processo todo se completa e nos ajuda a ter um despertar, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo nosso elemento fogo. Então, quem é o fogo? O que é o fogo, na verdade, né? O fogo, ele é a energia pura, né? O fogo é essa paixão presente em nossa vida. Toda vez que nós tivermos momentos de paixão, é essa energia do elemento fogo que está presente em nossa vida. O que eu quero dizer quando eu falo paixão? Porque quando a gente fala paixão, a gente pensa, é aquela paixão que não é necessariamente somente essa paixão de relação, de casal, é também essa paixão, né, claro, mas a paixão que nasce toda vez que nós temos um sonho, que nós temos um querer algo. Um exemplo, quando a gente deseja, sei lá, fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, você deseja aquilo, você começa a se organizar e você começa a se preparar para aquilo, e você faz toda a pesquisa do que você quer, e aquilo para você é uma paixão, você vive teus pensamentos, tua busca, tua procura, isso é uma paixão, na verdade, né? Quando nós temos um projeto, um trabalho, né, e que você está desenvolvendo esse projeto, você está dando criação àquele bebezinho, né, aquele projeto que está nascendo, então você se dedica, é a sua paixão momentânea. Quando um outro exemplo de paixão, acho que está um pouco claro já, né, mas o que é essa paixão, né? Quando nós desejamos, sei lá, comprar uma casa ou comprar um carro, é a mesma coisa, né? Você coloca aquele sonho, aquele objetivo, às vezes você nem tinha aquela intenção de comprar aquilo, mas de repente, por alguma razão, você desejou e aí você começa a pesquisar, a buscar, e aquilo vira um objetivo para você. E às vezes, claro que pode até ser um pouco perigoso, pode até ser um pouco obsessivo, essas paixões normalmente são um pouco, nos causam um pouco de ansiedade, nos causam um pouco de busca, assim, desesperadora, mas ele tem fatores muito positivos, né, porque a paixão ela nos faz avançar, mesmo que seja um pouco às vezes inconsequente, mas ela faz com que você busque aquilo mesmo. Por isso é essa energia do fogo que ela é tão presente quando a gente fala de paixões, né, a paixão é esse fogo que nasce nas emoções interiores. Essa é a caracterização do elemento fogo, quando a gente fala dessa alquimia da vida,
né, na compreensão da leitura, da interpretação dos oráculos, certo? O segundo elemento que a gente vai falar é a água. A água, ela nos traz a características do sentir. É diferente da paixão. O sentir é realmente aquele amor, aquele sentir que é gostoso. É como é como quando nós temos um filho, né, ou como quando a gente se forma numa faculdade, ou quando a gente casa, aquele sentimento de plenitude, de realização de sentimento, aquele sentimento, aquele sentir que quando às vezes a gente fecha os olhos, nos traz toda aquela recordação, aquela emoção vivida. Essa é a representação do elemento água, né. A água, ela está ligada ao amor, e ela está muito ligada também, especificamente, à espiritualidade, né. A água, ela traz esse sentir, né, toda essa abertura que nós temos em relação à espiritualidade em si. O nosso próximo elemento que nós vamos falar um pouco é o ar. O que que o ar nos traz como característica de ligação, de caracterização mesmo? Quando a gente fala do ar, a gente fala do pensamento, certo? A gente fala não necessariamente do racional, mas de tudo aquilo que busca o esclarecimento, que busca o esclarecimento, o mental, né. Ele fala muito de de decisões, de mudança de forma de ver a vida, de ver as coisas, certo? Eh, como, por exemplo, quando nós temos, eh caminhos a seguir, caminhos diferentes, onde nós temos que botar em 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 pauta, nós temos que realmente pensar a respeito de qual a boa decisão, de quais os bons caminhos a tomar, eh, muito relacionado também a questões judiciais, né, onde tem muita questão não só do lado de de como, o pensamento flui em relação à vida, e isso causa comportamentos, como também as decisões que são tomadas, em julgamentos, como juiz e tal. Então, ter toda essa ligação do mental, né, da reflexão, da compreensão, da busca do que é correto, do que é certo, em função a todo o que está acontecendo no momento, né. E o nosso quarto elemento que nós vamos falar um pouquinho é a terra. A terra, ela é simbolizada, ela simboliza pelo que é realmente material, certo? Tudo que é tudo que está ligado ao material, a dinheiro, a finanças, a esse progresso, né, de trabalho, onde isso vai te trazer uma fortuna. E também tem uma ligação muito grande com o nosso corpo, tá, nas buscas, a busca de estar melhor com a gente. Dos quatro dos 4 elementos, a terra é o único que é essa ligação com o que é externo, certo? Porque todos os outros 3, ele tem sempre uma ligação com o que é interno, né, sempre com essa parte, com essa interiorização nossa, né, o sentir, o pensar, o amar. E o elemento terra, ele tem a ligação realmente com o externo, com o corpo, com o financeiro, que acaba fazendo com que a gente tenha esse equilíbrio, né. Então o que que é a representatividade disso? Um exemplo, né, da onde a gente pode ver o elemento terra presente em nossa vida? É quando a gente
a gente consegue ver o retorno financeiro, né, o financeiro que nos traz uma segurança, em relação a em relação a toda uma dedicação que nós tivemos, né, às vezes, você trabalha, você constrói uma carreira financeira, você se dedica, e o retorno financeiro, essa segurança financeira é realmente a representatividade do elemento terra, ou mesmo, por exemplo, que é muito na moda, as pessoas, quero emagrecer, quero fazer fitness, quero ficar malhado, ou sei lá, ou, não, vou virar, como disse, vegetariano. Então, quer dizer, tudo isso que tem essa reflexão desse trabalho, desse desenvolver que é ligado ao financeiro ou ao nosso corpo, ele está representado dentro do elemento terra, tá ok? Então, os 4 elementos, nossos 4 elementos, né, o fogo, a água, o ar e a terra, eles trazem realmente, eles têm esse equilíbrio, né, na nossa vida, eles nos falam de todos esses lados, né, essas partes, não sei se a gente pode falar assim, né, da nossa vida, o sentir com fogo, o amar, né, aquele amor que você sente incondicional, da busca, do sentir realmente, do emocional, do pensar, da reflexão e da segurança, né. E quando a gente fala em relação a relação desses 4 elementos, na relação deles com os oráculos, com o tarô especificamente, porque o tarô ele traz isso muito forte, né, a presença dos 4 elementos nas cartas, ele tem uma certa representação antes, né, de eu explicar um pouco essa ligação delas, eu trouxe alguns objetos, a gente pode dizer assim, que tem essa representação mística, né, dos elementos. Eu vou mostrar para vocês, porque eu acho legal assim a gente pode compartilhar um pouquinho, né. Então, por exemplo, o elementar fogo, quando a gente fala dessa representatividade mística, né, porque tem sempre um pouco esse lado, tem sempre um pouco esse lado místico na hora que a gente está fazendo as aberturas, né, existe sim todo um processo com os 4 elementos, de uma conexão com os 4 elementos, tá, existe sempre essa conexão na hora que a gente está fazendo uma leitura, uma abertura de cartas. Então o fogo ele é representado por uma vela, é simplesmente a representação simples e pura do fogo. E aí não importa qual, pode ser uma velinha simples, uma outra velinha mais trabalhada, não importa, não importa, a intenção é a representação do fogo, certo? O elemento ar, ele pode ser representado normalmente de duas formas, tanto pela a pena, tá? A pena ela representa o ar, como os incensos, né. Então tem vários tipos de incensos, mas isso depende de cada um. Por isso que exatamente tem umas pessoas que não gostam de incenso ou são alérgicas, porque elas têm, né, um certo um certo perfume. Então eu já vi muita gente que trabalha simplesmente com uma pena em cima da mesa, representando o elemento ar, certo? O elemento água, eu não falei elemento água, mas o elemento água, ele é representado de duas formas, ou a água normal, né, a água, ela por ela mesma, ou também por conchas, tá. As conchas também são uma representação, a representação do elemento água, certo? E o elemento terra, ele é representado pelos cristais. E aí vai da conexão de cada um com o cristal que a gente tem uma certa conexão, né, com certos cristais. Eu gosto bastante desses cristais que são bem naturais, assim, ó,
são pouco lapidados, né? Eu gosto muito desses assim. Mas tem vários cristais, né? Ok? Então, quando a gente, se por um acaso vocês virem as pessoas, desculpa, se vocês virem, quando tiverem, mesmo, vocês podem ver mesmo quando a gente vê leituras de tarô na internet, ou quando forem presencialmente virem isso, que vocês virem esses elementos sobre a mesa, é realmente porque é a representação, a simbolização dos 4 elementos, que representa, que é exatamente para representar esses 4 momentos, as 4 situações da vida que a gente falou, né? E aí quando a gente faz essa conexão com os oráculos, onde nós vemos isso dentro das cartas de tarô, principalmente, né? É muito simples, é muito fácil. Eu até trouxe alguns aqui, mas eu vou mostrar um principalmente aqui, que eu acho que é mais fácil. Esse aqui são umas cartas do baralho cigano. O baralho cigano, ele é um oráculo, né, um pouco diferente, né, o baralho cigano. Ele tem uma forma de fazer uma interpretação um pouco diferente, é um estudo realmente completamente diferente do tarô. Mas, por exemplo, a gente vê a simbolização do fogo da carta de paus, tá vendo? A carta de paus normal, de um baralho normal, que a gente conhece, isso aqui, na verdade, por isso que a gente fala baralho cigano, porque ele traz essa conexão, essa similaridade, né, com o baralho normal, devido à sua história, e o elemento fogo, ele está representado pelo naipe de paus, certo? A gente está começando a ver aonde os 4 elementos estão presentes dentro dos oráculos, certo? O elemento água, a gente verifica ele normalmente nas cartas de copa. Quero que dê reflexo. As cartas de copa, ok? Daí nós temos o elemento ar, que é a carta de espada, tá? Tá vendo? É a espada. A espada, ela representa o elemento ar, certo? Toda vez que vocês virem as cartas com as espadas, é porque eles estão representando um elemento ar. E o ouro, né? Ouro é a terra, né? É bem fácil de compreender, né? Ouro, terra, dinheiro, fortuna, aterramento. Então, aqui eu mostrei, através do baralho cigano, um pouco dessa representação, mas eu vou mostrar para vocês nos outros tarôs que eles são um pouquinho diferentes, tá bem? Eu vou mostrar para vocês no tarô do amor, no oráculo do amor, ok? Eu vou mostrar para vocês como é que elas são representadas, tá? É bem simples mesmo, facinho de compreender. 9 de fogo. E pronto. Só que aqui ele diz realmente, nesse tarô dos anjos, ele traz realmente o nome, tá? Terra, que é o nome do elemento. Mas nem sempre ele traz assim como terra, como água. Tá vendo? Ele traz o elemento por ele mesmo. Simplesmente assim. E já, por exemplo, no outros tarôs, ele vai trazer a simbolização de uma forma diferente. Bom, esse daqui é um pouco especial porque ele não é, ele é francês, mas, por exemplo, ó, tá vendo?
a rainha de coração. Então, a rainha de coração, se ela fala rainha de coração, ela está falando do, do copas, né? Da carta de copas do baralho normal. E aí a carta de copas, ela está falando de água, né? Então é essa ligação que a gente acaba tendo, é onde a gente vê de novo que o tarô e os oráculos é um processo de muito estudo, de muita compreensão e de muita conexão. Por isso, quando a gente abre as cartas, a gente tem essa conexão muito intensa também com os elementos aqui. Esse daqui é um 10 de estrela. Vocês estão vendo? Deixa eu virar assim para não bater o reflexo. Dá para vocês verem? Não sei se tá bom. Tá vendo? Então, o que é a estrela? A estrela é fogo, certo? Nesse tarô é a representação do fogo, ok? Então, todas as cartas elas vão ter de 1 a 10, mais as 4 cartas da... Me fugiu a palavra agora. Eu venho com a palavra em francês e já volto. E aí, então, além de todas as 10 cartas, né? Depois tem as 4 cartas da nobreza. Não tá me vindo a palavra agora em português, as quatro cartas da nobreza, o rei, rainha, cavaleiro e pajem. E o que acontece? Todo esse processo, toda essa caminhada que existe do as até a rainha e o rei, eles passam pelos 4 naipes. Então, todos os jogos de tarô, eles vão ter essas cartas, essas representações em cada um dos naipes. E como que nós conseguimos sentir, né? Como que nós conseguimos verificar essa conexão, essa relação quando se está fazendo uma leitura de um oráculo tarô, realmente, né? Então nós vemos da seguinte forma: existem as cartas Existem as cartas de fogo, as cartas de água, as cartas de ar e as cartas de terra, cada um dentro do seu campo da vida, certo? Se, por exemplo, eu vou fazer uma leitura com o tarô do amor. O tarô do amor normalmente são leituras que a gente faz mais pro lado amoroso, realmente. São questões quando as pessoas realmente querem saber como é que tá a vida amorosa deles, né? E ele traz, isso também é um estudo, né? Mas eu trouxe aqui para vocês verem, ele traz uma mandala, certo? Uma mandalinha aqui, de como a gente deve fazer essa leitura, certo? Cada uma dessas cartas representa um momento da relação amorosa, seja os combates, os conflitos, as decisões. Então, se a gente pensa dessa forma, levando em consideração que nós já falamos sobre os 4 elementos, e que quando a gente está falando de uma leitura de amor, você imagina logo, opa, ou ela tem que ser carta, teria que só ser cartas de fogo, ou de copas, né? Ou as cartinhas do fogo só, certo? Ou só as cartinhas de água. Mas só que não é assim que funciona, porque durante esse processo, durante essa leitura, existem influências dos outros naipes no momento dessa leitura, certo? Então, por exemplo, você está fazendo uma leitura buscando mensagens para aquela relação amorosa, mas que de repente existe uma situação mental ali, uma mudança de pensamento para que aquela relação realmente tenha um fluxo como deveria,
uma mudança de comportamento em função do mental, ou de repente, eu estou dando exemplos, tá? Eu estou viajando aqui para poder fazer, conseguir explicar como é que funciona, porque a coisa é um pouco complexa, eu também não quero confundir demais. Então, de repente, pode ter uma informação que seja de uma carta de, eh, de ouro, né, que é relacionado à terra. E o que que isso está dizendo? Que de repente pode ser que a relação ela está complicada num determinado campo, em função a pessoa estar muito dedicada ao trabalho. Um exemplo. Por isso que aí, quando a gente tem essa consciência dos naipes, né, que quero dizer dos naipes, mas das energias dos elementos, quando eu falo os naipes das cartas, estou falando dos 4 elementos, né, da natureza. Quando a gente tem a consciência de cada um desses elementos, você consegue compreender o processo que está se desenvolvendo naquela leitura, naquela relação, entendeu? Esse aqui é um tarô que eu trouxe, um tarô que a gente faz mesmo mais assim, eu faço mais leitura assim para o amor mesmo, né? Aí o tarô dos anjos, né? Eu já mostrei ali antes, ele traz um exemplo de uma mandala que chama-se a cruz celta. A maioria das pessoas que trabalha com a leitura dos tarôs, eles conhecem a cruz celta, tá? É meio que o ABC das mandalas, né? Então, ele tem, tá vendo? Todas as posições da carta. E cada posicionamento dessa carta, ele fala de uma situação, né? De desafios, não vai dar para vocês lerem, de desafios da situação atual, desafio atual, qual a razão do passado, do presente, do futuro próximo, etc. E quando você faz essa leitura, ela não está necessariamente direcionada para um campo da sua vida. Mas conforme as cartas se abrem, claro, e a gente quando fala, por exemplo, da situação, né, a primeira carta, a gente sempre tem uma carta que vai determinar a energia dessa leitura. Quando a gente tem uma carta, todo o processo vai se desenvolvendo, toda a leitura vai se desenvolvendo com a energia daquela carta daquela informação primordial, principal. Por exemplo, você abre um jogo e a pessoa diz, não, eu quero falar só sobre a minha situação financeira, quero saber só sobre amor, ou não, eu quero saber como é que está a minha vida. E aí a energia que aparece já, as cartas que aparecem já na raiz dessa leitura, são cartas que são direcionadas mesmo com uma força muito grande para a parte material, para a parte financeira. O jogo ele tem tendência a se desenvolver e ler em função daquela energia que foi colocada, certo? Por que é tão interessante, é tão importante a gente conhecer essas energias, essas, como é que diz? Essas características, né, de cada um dos 4 elementos. Porque, por exemplo, se numa abertura você aparece, por exemplo, 3 As, o As, né? O As representa o início. É lógico, As, começo, início, 1. Mas aí você diz, ué, mas é muito As que está aparecendo nessa abertura. O que está querendo me dizer esse mundaréu de As? É porque são inícios, você tem um início, principalmente se tiver um início, um As de espada, né? Porque o As de espada vai te falar do teu início, de um processo mental, de uma mudança, provavelmente mental, porque se a gente já tem uma certa idade, né, e se você diz um início mental, é porque houve provavelmente uma mudança, ou está tendo que ter, ou aconteceu, de você mudar uma forma de pensar, que consequentemente vai mudar uma forma de agir ou de sentir, ou que você houve uma forma de sentir diferente que fez com que você tivesse que mudar a sua
forma de pensar. Então, o ciclo, o processo todo, ele se complementa, mas a compreensão da energia, da característica de cada um dos 4 elementos da natureza, ela é muito presente numa interpretação de tarô. Acho que deu para compreender isso, deu para perceber isso, né. E aí eu trouxe também um oráculo. Os oráculos, na verdade, os oráculos é assim, os oráculos eles não têm essa caracterização como o tarô. Outros oráculos, não o oráculo de tarô, outros oráculos, né, eles não têm essa caracterização como o tarô, né, de ter essa estrutura de dos naipes, né, como eu já falei, já comentei em outros vídeos, os oráculos eles têm uma interpretação diferente, né, são numeradas 50, 40, depende de cartas, e cada uma traz uma energia relacionada a aquele tema daquele oráculo. Eu trouxe um oráculo em específico, eu utilizo bastante esse oráculo, né, porque quando eu faço leituras, eu faço as leituras em função da energia dos ciclos lunares, é o oráculo dos astros, certo? Esse oráculo aqui, ele são poucos, tá? A maioria dos oráculos, eles nos aconselham uma leitura mais energia, presente, passado e futuro, né, aí você vai avaliar, analisar em função de todo arquétipo, de toda a situação, ou em função, né, para ver a energia que presente, por que você chegou ali, onde você pode vir, ou então o que acontece, e isso acontece muito com as pessoas, de usar simplesmente os oráculos como esclarecimentos durante um jogo de tarô. As pessoas fazem muito isso, eu faço isso também muito, de fazer a abertura com o tarô e utilizar oráculos para determinados campos, para determinados momentos, situações, para poder esclarecer aquela situação que talvez esteja um pouco confusa, ou simplesmente trazer uma mensagem, né? Porque uma mensagem, um oráculo traz mensagens, né? Mas às vezes tem algo mais específico. E esse oráculo aqui, ele é ele é bem peculiar, ele é mesmo só a parte de luas e planetas e signos mesmo, certo? Ele é bem essa essa energia do astro mesmo, né, astral mesmo. Ele é bem lindo esse oráculo. Ele sim, ele nos traz um conselho de mandala, que é assim, olha, tá vendo? Então é uma leitura um pouco diferente de oráculo, né, e ele fala, cada uma dessas casas, aqui ele traz, por exemplo, a situação atual do consultante, os bens materiais, o contato com as outras pessoas, família, trabalho, amor. Então ele traz essa mandala dessa forma, com essa interpretação, e aí, se a gente tem essa consciência de que, se eu estou falando que trabalho e saúde ali da casa 6 da mandala, se eu tenho essa consciência que a casa 6 está falando sobre trabalho e saúde, eu consequentemente vou ligar que essa é uma energia do elemento terra. Conseguem compreender onde está essa ligação com outros oráculos? Então, eu vou compreender, como eu tenho esse conhecimento já em relação qual é o arquétipo, quais são as características do elemento terra, que está ligado a trabalho e saúde, consequentemente eu consigo ver o que a carta está querendo passar como mensagem. Eu tenho esse arquétipo já, né, desse elemento, certo? Essa é um pouco a ligação que a gente consegue verificar dos 4 elementos com as cartas de tarô e os oráculos em geral, certo? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui como tema, como que eu gostaria de abordar hoje, né, em relação a esse despertar, né? O que é, como é que acontece
na verdade, o nosso despertar, o despertar dessa nossa sabedoria oculta, quando a gente consegue compreender os elementos, quando a gente consegue compreender essa conexão, essa ligação dos elementos com as cartas e principalmente com os momentos da nossa vida. É principalmente quando a gente consegue vivenciar o elemento no dia a dia. É muito fácil se a gente conseguir se conectar, tá? Isso é um processo um pouco complicado, porque a gente tem que estar se policiando para estar sempre fazendo essa análise, essa autoanálise, né? Mas, por exemplo, se você consegue num determinado momento, vamos dizer, por exemplo, vamos, por exemplo, analisar a situação que hoje nós passamos, que o mundo inteiro está passando, né? Existem pessoas que fizeram toda uma conquista, estudaram, trabalharam, estavam realmente no auge de uma carreira, financeiros estáveis. Quer dizer, o que que acontece? Acontece que, nesse momento, a situação financeira, o elemento terra, estava bem concluído, provavelmente já havia se fechado num ciclo, estava lá no 10, na realização, bem financeiramente, com uma segurança. Aí, devido todo um processo que a gente tem vivenciado, durante alguns meses, talvez com uma atividade um pouco menos produtiva, como estava em outras épocas, para quem tem o seu próprio negócio, ou mesmo pessoas que acabaram tendo que ser desligadas porque empresas tiveram dificuldades e tudo mais. Quer dizer, uma situação desse elemento terra, quer dizer, dessa estabilidade, dessa segurança financeira, que de alguma forma ela veio ao chão, sabe? Aí, de repente, ela está se vendo nesse momento da Terra, onde, opa, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que rever os meus conceitos, e aí, se de repente eu tiver que mudar de profissão e mudar de, 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 de trabalho, aí existe toda essa reflexão, essa busca de as boas soluções, o que eu devo fazer, aí vem o mental, né? E aí, quando vem o mental, a gente vem pro elemento ar, né, que fala dos pensamentos e etc. E se de repente a pessoa consegue dizer, não, realmente, então eu vou mudar de profissão, porque hoje eu sou pintor, mas eu sempre gostei, eu sempre quis, é, sei lá, ser desenhista, sei lá, mecânico, né? Então eu vou começar a estudar, vou buscar essa informação, e aí ele vem para o elemento fogo, onde ele começa a buscar essa paixão, a estudar e a buscar novos conhecimentos, certo? E aonde ele faz essa jornada, faz essa caminhada em busca dessa paixão, desse conhecimento, e consegue se realizar, e consegue fazer com que frutifique que essa paixão se estabilize, se torne, de repente, um novo caminho profissional, né? Aí o que que acontece? Uma realização, mas é uma realização que já não é aquela paixão louca, já é uma realização onde a pessoa tem essa certeza, onde ela tem essa certeza que a busca, que a paixão se estabilizou e a pessoa está bem, e aí vem o sentir, e aí vem copas, né? E aí vem o elemento água. E que depois ele começa a trabalhar de novo, e ele começa a produzir, e a coisa funciona, e a coisa flui. E aonde é que ele volta? Ele volta lá para o elemento terra, que na verdade ele nem deixou de sair do elemento terra, ele está ainda na jornada, na busca dele, tendo essas misturas com os outros elementos presentes na sua vida, mas que quando ele concretiza todo esse processo, ele diz, uau, hoje eu estou de novo seguro financeiramente, eu estou estável financeiramente, o processo funcionou, quer dizer, ele fez a jornada de novo dentro do elemento terra, mas provavelmente sempre com os outros elementos presentes. Aonde que eu digo que nós podemos ter esse despertar
despertar desse conhecimento oculto que é presente em todos nós. É tendo a clareza, é tendo essa consciência que tudo está presente em nossa vida. Hoje eu estou falando dos elementos, dos 4 elementos da natureza. E quando a gente consegue se conectar com os 4 elementos, quando a gente consegue vivenciar os 4 elementos em cada momento da sua vida, que a gente tem essa conscientização, tem uma outra coisa que se desperta automaticamente, que é o processo da alquimia da alma. O que é que é? É o despertar, é o éter, é é o 5º elemento, é onde a gente consegue se espiritualizar, é onde você consegue estar consciente para os processos da sua vida. Então, aonde eu digo que a leitura a abertura dos oráculos, ela é sim um processo de autoterapia, é um processo de autoconhecimento, é um processo de se interiorizar, e a hora que isso brota, e a hora que isso floresce, é o momento onde nós podemos ajudar, não sei se eu posso dizer ajudar, a gente pode mostrar, né, para outras pessoas que eles também são capazes, e é onde o ciclo, a grandeza acontece. Então, acho que isso é o que eu acho mais maravilhoso dentro da leitura dos oráculos, essa é uma das razões pela qual eu sou tão apaixonada pela interpretação dessas mensagens, né, da ideia dos oráculos poderem nos ajudar e nos mostrar caminhos que às vezes parece tão difícil de serem vistos e estão tão presentes, basta se conectar, abrir e conversar com eles. Então é isso. Então é exatamente essa a ideia e a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, em relação aos 4 elementos da natureza, qual é essa ligação que eles têm com os oráculos, e como nós podemos despertar esse conhecimento interior através dessas 2 informações, certo, meus queridos? Eu agradeço a presença de todos vocês, um grande beijo no coração, beijo a todos, tchauzinho.